Kids, sejam bem-vindos para mais uma celebração online. E aí, preparados para dançar? Preparados para pular? Ah, então vamos comigo, bora lá! Somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só corpo, só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração,
delícia, galerinha! Agora nós vamos cantar um louvor. Quem aí é bom de mira? Hã? Quem aí sabe? Ah, vou jogar uma pedrinha ali dentro daquele balde, consegue. Quem é bom de mira? Agora nós vamos falar sobre isso. Mas a nossa mira, o nosso alvo é Cristo. Vamos lá? delícia, galerinha! Estão de barriguinha cheia? Então agora é hora da gente alimentar a nossa alma com a palavra de Jesus. E hoje o pastor Denis trouxe uma coisa muito legal. Vem aqui, pastor Denis. Bom dia, tia Maiara, tudo jóia? Bom dia, pastor, criançada. Não é bom dia. É vai boa passar noite. A noite. É verdade. O pastor tá maluco.
ficou de noite, eu nem tinha percebido. Desculpa. Até daqui a pouco, pastor. Tá bom, Já a gente se obrigado, fala. tia Maiara. Olá, criançada, tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo e encontrando a gente nesse canal do YouTube. Nós ficamos muito felizes de receber você, sua família aqui conosco. Não sei se você percebeu algo diferente aqui nesse dia, mas eu vim trajado de uma outra maneira, de uma outra forma. Será que você consegue adivinhar de onde será que é essa roupa? De qual lugar, de qual cultura, ou de qual continente? E se você é esperto ou esperta mesmo, você vai conseguir atingir, inclusive, qual é o país onde essa roupa é comum e é um traje habitual dos seus habitantes. Será que você sabe aí? Coloca aí, tenta arriscar no nosso chat agora enquanto você está assistindo, porque eu já vou dar a dica já para você, enquanto você vai tentando adivinhar. Enquanto isso, eu quero falar para as mamães, para os papais, que aquelas crianças que participaram conosco do chat, elas já podem, que acertaram aquelas perguntas e ganharam o seu presente, podem vir passar aqui durante essa semana na secretaria, os seus presentes já chegaram, tá bom? Então aquelas crianças que foram premiadas nas nossas interações aqui online, nas 2 semanas anteriores, pode passar e retirar o seu presente. Você, criança que acertou que era Paulo que escreveu a carta aos Filipenses, que acertou que ele escrevia aos Efésios de dentro de uma prisão, você que sabe que o maior inimigo de Deus, do ser humano é o diabo, e colocou lá aquela vez no chat, lembra? Que você acertou e falamos, ganhou esse presente, você. Então, aqui na secretaria está separado com o seu nome, e aqui um cartãozinho muito especial da Rede Kids, agradecendo a sua participação. Mas pastor, eu não ganhei, como é que faz? Participe das novas transmissões que nós faremos, e nós vamos ter a oportunidade de presentear você também, tendo em vista que quem já ganhou presente, não ganha mais. Então nós vamos podendo presentear o maior número de crianças possível, embora a gente não consiga sempre presentear todas as crianças, tá certo? Bom, vamos lá. Você adivinhou qual é a roupa, qual é o traje, ou de onde, de qual país ou continente vem essa roupa que eu estou usando esse dia? Ele vem da África. Olha que legal, hein? Da África. E o país, será que você acertou? Alguns falaram Angola. A hora que eu cheguei aqui na igreja, já falaram assim, o pastor veio de angolano. Não, não é da Angola, esse aqui não é de Moçambique, é do Senegal, exatamente. Olha que roupa bonita, é uma roupa muito comum, chique, que os senegaleses usam e vão às igrejas, ao culto, vão às suas atividades, vão às atividades sociais, e eu vim com ela hoje aqui essa manhã. Por quê, pastor Denis? Qual é o motivo de estar com essa roupa diferente hoje? Porque nós estamos, lembrando vocês, do nosso cofrinho missionário, lembra disso? Então, nessa nova jornada do cofrinho missionário, nós vamos ajudar os missionários que estão na Albânia. Nós já ajudamos os que estão no Senegal, nós já ajudamos também outros missionários, e agora é a vez de nós ajudarmos quem está, ou melhor, nós ajudamos quem está na Albânia, e agora nós vamos ajudar quem está na Angola. Olha a roupa da África aqui, tá bom? Então, mais uma vez, o seu cofrinho missionário vai viajar quilômetros e quilômetros de distância, vai avançar, vai ir de avião, de barco, de caravela, mas ele vai chegar na Angola para abençoar o Eduardo, a Jocelyn e seus 4 filhos que estão lá no interior da Angola, servindo como médicos para poder abençoar aquele povo. Então, criançada, moedinhas, dinheiros em papel, vai colocando no seu cofrinho, que logo, logo a gente vai chamar vocês para virem aqui depositar, e nós vamos mandar esses recursos para abençoar os nossos missionários que estão na África e estão lá na Angola. Inclusive, a história do Eduardo, que é o médico que nós vamos ajudar agora com o cofrinho missionário, é muito linda. Ele era dessa igreja aqui, tá bom? E depois ele tinha um sonho de ser médico e foi estudar fora do Brasil para cumprir esse sonho. Ele estudou no México, morou lá durante muito tempo e depois acabou indo para os Estados Unidos e lá residindo, conhecendo sua esposa e vivendo um grande período da sua vida lá. E em um determinado momento da sua vida ele precisou parar, precisou olhar, precisou refletir sobre a sua vida. E então ele entendeu que Deus estava chamando para um novo tempo, uma nova caminhada e uma nova jornada. Ele deixou o seu emprego, ele deixou a sua casa, os seus filhos deixaram a escola, os avós, a esposa deixou o convívio familiar e deixou um ótimo país para se viver, com um grande desenvolvimento, chamado Estados Unidos da América,
e ele foi para viver num país de terceiro mundo, um país onde dificilmente tem água encanada, rede de esgoto, escolas particulares e sistema de saúde onde possa promover bem-estar para os seus cidadãos. Olha que chamado lindo do Eduardo, da Jocelyn, esse casal que está lá na África, na Angola, servindo a Deus com seu coração aberto, porque tomaram uma decisão, tomaram um caminho, fizeram uma escolha das mais lindas da vida, seguir a Jesus mais de perto através dos seus dons, habilidades e talentos. Mas, conversando com o Eduardo, muitas vezes ele disse para mim que ele teve distrações. Sim, porque ser um médico e morar num país de primeiro mundo pode ser uma grande distração para o chamado. Ele sabia que um dia ele iria honrar a Deus com o seu talento, com a sua formação, mas ganhando condições financeiras lá nos Estados Unidos e tendo uma boa vida e uma boa família naquele lugar, muitas vezes a luta interna dizendo, será que eu vou, será que eu devo ir, surgiu ao seu coração, ao ponto de as distrações desejarem tirar o nosso missionário do caminho dele, mas ele não desistiu, ele manteve o seu foco e hoje ele está servindo lá naquele país de uma maneira tão linda e tão maravilhosa. E você, querida criança? E você, minha menininha, meu menininho, meu jovenzinho, minha jovenzinha, o que você acha a respeito das distrações? A nossa vida é comparada como uma jornada, nós já falamos disso domingo passado, e se você assistiu o nosso culto agora há pouco, você viu que o pastor está falando sobre o peregrino que tem a sua malinha na mão, o peregrino que sai para caminhar longa jornada para chegar ao seu destino final. E nós vamos falar sobre isso durante vários domingos, sobre a nossa jornada cristã na face da terra. Então, criança, nossa vida é comparada com esse caminho. Todos de nós estamos com uma malinha. E onde é o nosso destino final? Bom, o apóstolo Paulo fala em Efésios 3:20 que nosso destino final é o céu, porque a nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós somos brasileiros, cidadãos de Sertanópolis, de Londrina, de qualquer lugar aí do mundo, mas nossa pátria verdadeira, nosso país, a nossa origem de verdade, nosso passaporte original é do céu. Nós somos de lá, nós somos da eternidade. Então um problema é que muitas vezes nessa jornada com a minha malinha, eu sofro algumas distrações na vida. E eu chego em alguns momentos onde eu preciso tomar decisões muito importantes na minha vida que vão afetar o caminho que eu vou seguir. Veja agora aqui esse exemplo dentro do nosso telão. Veja bem aqui esse caminho. Nós temos a jornada da vida cristã. Você está com a sua malinha, indo em direção à vida eterna. Esse é o caminho, esse é o lado, esse é o trajeto, essa é a trajetória que você deve assumir na sua vida. Porém, existe um outro caminho, chamado caminho de morte. Esse você deve evitar, esse você deve abandonar, esse você deve ficar atento, porque em todo momento ele vai aparecer na nossa vida como um convite para a gente se desviar do nosso destino final. O problema é que não existe um caminho do meio. Você consegue ver algum caminho do meio aqui? Você consegue ver uma terceira opção? Você consegue ver uma terceira oportunidade? Não, só existem dois caminhos. E Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13. Depois vocês podem anotar isso e estudar na sua própria Bíblia. Jesus disse, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Entrem, portanto, pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz à vida. Já pensou nisso? Olha só, você vê aqui que o caminho é mais largo desse lado? Sim, porque quando a gente entra nele, ele é mais espaçoso. Nesse caminho, quando a gente está andando nele, a gente nem percebe. A gente continua desobedecendo os pais, falando palavrão, brigando com um amigo. A gente continua pegando o celular escondido. A gente continua a fazer as coisas que não agradam a Deus. E nada parece apertar a gente, não é verdade? A gente vai seguindo numa boa, tranquilo. A gente fala, não, mas não tem nada a ver, está tudo certo. Meu pai não descobriu, minha mãe não sabe. Ninguém vai conseguir entender o que está acontecendo comigo mesmo e perceber. Então está tudo certo. O problema é o destino final. Lá o caminho fica bem estreito, o caminho fica bem dolorido, e é lá que nós estaremos na morte. Ah, pastor, mas eu posso seguir um caminho que não seja da morte nem do céu? Não tem. Jesus falou que existem dois caminhos, duas portas e dois destinos finais. Não existe um ponto neutro, não existe um lugar onde você possa ficar e falar, não, esse não é o meu lugar. Então, atenção, cuidado com o caminho largo,
Cuidado com o caminho que parece que está tudo bem, tudo certo e não exige nada de você, e você está aí fazendo as coisas erradas, está andando longe de Deus, andando no pecado, vivendo uma vida sem Jesus e não está percebendo o quanto distante você está de Deus. Agora, olha esse caminho, ele aperta no começo, ele é diferente desse daqui. No começo a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão, ele vai apertando a gente, ele vai mostrando os nossos erros, vai mostrando o que desagrada o coração de Deus, vai mostrando a nossa identidade, quem a gente é em Deus, que a gente precisa corrigir nos nossos comportamentos. Ele vai dando aquela apertadinha, assim, será que eu vou conseguir? É claro, porque nós temos um auxiliar para andar nesse caminho. Enquanto nesse caminho de morte a gente anda sozinho, e apenas com os nossos próprios passos, nesse nós temos a presença do que João capítulo 14, versículo 16 vai dizer, que nós temos a presença do Consolador. Nós temos a presença do Espírito Santo que caminha com a gente nessa trajetória difícil, árdua, não tão fácil no começo, mas muito recompensadora no final. No final, a gente vai estar muito bem, nós estaremos felizes, nós estaremos em paz, porque tomamos a decisão correta de ir ao destino onde Deus está. Eu pergunto para você, agora olhando para essa tela, você quer escolher o caminho de morte, ou você quer escolher o caminho de vida? Ah, pastor Denis, é claro que eu quero o caminho de vida, todo mundo diz isso. O problema é que para escolher esse caminho de vida, para chegar lá naquele lugar, eu preciso começar aqui. É exatamente nesse lugar que tudo começa. O meu destino, a minha história, o meu futuro depende do que eu vou fazer aqui, no ponto de encruzilhada, no ponto de transição, no ponto de decisão. Então vamos chamar esse lugar aqui de ponto de decisão? Vamos agora? Então vamos lá. Pastor, eu estou no ponto de decisão. Aqui eu vou definir para qual lado eu vou caminhar. Então, para que eu precise tomar uma decisão boa, correta, centrada, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso estar alerta. A palavrinha aqui embaixo é cuidado. Lembra quando você ia colocar o dedo na tomada, sua mãe falava assim, cuidado? Lembra quando você foi subir naquele galho da árvore e seu pai falou, cuidado? Lembra quando você entrou na frente daquele carro e o seu pai falou, cuidado? Ou seja, cuidado é um estado de atenção. Por isso que o cristão que está nessa jornada, que está com a maletinha na mão, ele precisa o tempo todo estar em alerta, para que ele veja se ele está andando no caminho correto. Vocês conhecem os sistemas de navegação, não conhecem? Navegação de GPS, no celular, o papai coloca lá no carro às vezes e vai. O que ele diz? Ele diz, vire à direita, vire à esquerda, mas há um destino que ele está conduzindo os passos. E em todo tempo o papai ou a mamãe dirigindo ali, eles ficam olhando, dizendo, agora eu preciso virar à direita, agora eu preciso virar à esquerda. Eles vão checando se estão no caminho certo, porque se pegar o caminho errado, o destino pode ser bem diferente do que aquele que eles queriam no começo. Então, para a gente tomar decisões importantes, a gente precisa estar sempre no estado de atenção. Cuidado, cuidado. Esteja atento com as propostas desse mundo, com as coisas dessa terra. Esteja atento, porque o inimigo vem, e o diabo vem, ele não vem com chifre, ele não vem com aquela cara de monstro. Você acha que o diabo vem assim? Toda criança ia sair correndo, até adulto, até o pastor ia sair correndo se ele viesse de chifre, pele vermelha e daquela cara de monstro. Mas ele não vem, ele vem assim dizendo, todo mundo faz. O diabo vem e fala assim, ninguém vai ficar sabendo. O diabo vem e fala assim, mas é só um pouquinho. Cuidado, está de atenção para que você não caminhe para o lado da morte e tome no ponto de decisão a escolha para a vida. Segundo, é preciso olhar. Você precisa parar, olhar. Quando a gente vai atravessar a rua, o que a gente faz? Olha de um lado, olha de outro. Esses dias meu filho foi de bicicleta na escola, eu sentei com ele e falei, repita comigo o que você tem que fazer. Você tem que olhar de um lado, olhar de outro e atravessar a rua. Esse é o ritmo. Não é atravessar a rua e depois olhar de um lado e de outro. É olhar antes para depois atravessar. Nós precisamos olhar. Olhar para as coisas e dizer, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Olhar significa distinguir, ver se tem algum perigo, se tem alguma ameaça, ver se tem alguma coisa que pode me desviar da palavra de Deus. E por fim, a gente precisa parar. Por que parar? Porque se eu estou num caminho perigoso, eu paro e digo, tem ameaças aqui. Esses amiguinhos estão me incentivando a fazer o que é errado.
Esse youtuber está incentivando eu a falar palavrão, a mentir para os meus pais, está incentivando eu a namorar pequeno, a beijar na boca, a fazer essas coisas. Essa pessoa que está entrando aqui nessa rede social está me chamando para conversar com ela. Para, estabelece os seus passos ali, diga não. Esse homem adulto, essa mulher adulta está mexendo no meu corpinho, está me tocando de um jeito que eu fico muito mal, fico triste, não gosto que toca em mim desse jeito. Para, dá um passo para trás e chama por socorro, fala assim: Deus me ajude, papai, mamãe, eu preciso de ajuda, eu não quero desobedecer, eu não quero fazer coisas erradas, eu quero andar no caminho de Deus. Pare, cuidado, olhe para as ameaças e pare para você tomar a sua decisão da maneira mais certa possível. E aí, quando você se livrar de todas essas distrações, de todas essas palavrinhas na sua cabeça, você vai conseguir olhar para o alvo, você vai olhar para o caminho e você vai tomar a decisão certa, que é para a vida eterna. Teve alguém que sofreu grandes distrações na vida, ou melhor, ele foi tentado a ser distraído na vida, mas resistiu de uma maneira maravilhosa. A gente precisa aprender com ele. Em 2 minutos eu quero contar para você quem é esse personagem, que sofreu grandes distrações, influência de distração, mas manteve o seu foco. O nome dele é Jesus. Quando ele estava sendo tentado lá no deserto pelo diabo, o diabo veio e disse para ele: ei, para com esse negócio de ficar sofrendo de fome 40 dias, 40 noites, transforma a pedra em pão. Olha a distração de fazer tudo sozinho, sem a presença de Deus. Jesus fala para ele: sai daqui, Satanás, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aí o diabo pegou Jesus, levou ele para um alto de um templo e falou assim: olha só, tudo isso aqui eu vou te dar, se você, se lance aqui para baixo. Primeiro ele falou: se lance aqui para baixo, porque os anjos vão te segurar. E Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou: não a distração. E por fim levou um alto de uma montanha e disse assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo falou isso para Jesus, tentando desviar Jesus da cruz, tentando desviar Jesus de ser o salvador da nossa história. E então sabe o que acontece? A coisa mais maravilhosa do mundo: Jesus vira e diz: vai para longe de mim, diabo, porque está escrito que somente a Deus adorarás e só a Ele darás o seu louvor, o seu culto e a sua adoração. Esse é o posicionamento daquele que imita Jesus. Ele para, ele olha, ele identifica as ameaças, ele tem atenção e diz para o diabo: aqui não, porque eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar e eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu não vou permitir que meus passos me levem para a morte, mas todas as vezes que eu estiver na minha vida, eu vou parar, eu vou olhar e eu vou seguir a Jesus. Vamos fazer isso juntos agora através desse louvor maravilhoso? Vamos parar, olhar e seguir a Jesus, porque esse é o caminho que leva à vida. Vamos orar, crianças? Feche os seus olhos conosco. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar essa linda canção que diz que nós devemos parar, olhar e seguir a Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa tarde, por essa noite, onde essas pessoas estão acessando esse vídeo, porque nós estamos transmitindo apenas online por causa dessa pandemia, onde nós estamos, ó Deus, criando recursos de alcançar os pequeninos. Nós pedimos que o Senhor abençoe as famílias, que os pais ajudem nesse passo, que os pais ajudem nessa caminhada, para que eles também possam parar, olhar e ter um referencial: Jesus. Pai, conduza os nossos pequenos, as nossas crianças ao caminho da vida eterna, livra-os de todas as tentações e distrações da vida, e não deixe que nada, absolutamente nada, roube do coração deles e delas o desejo de te servir. Assim como o Eduardo, Pai, passaram-se os anos e ele ainda continuou seguindo o objetivo de ser um médico missionário na África, que assim muitas crianças, ao passar dos anos, elas continuem com o seu objetivo de servir ao Senhor na escola, no Brasil, fora do Brasil, no trabalho, na empresa, no ministério pastoral, onde for que essas crianças forem posicionadas, que elas não se distraiam, mas sigam o caminho da bênção, da paz e de Jesus, que leva à vida eterna, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, crianças. A gente se vê no próximo domingo. E agora nós vamos parar, olhar e o que vai acontecer? A gente vai aprender agora isso na prática, como que faz. Seguir a Jesus. Deus abençoe, criançada. Galerinha, vamos aprender então para a gente gravar isso. Você escolheu o caminho da verdade, da vida, escolheu caminhar juntinho com Jesus.
Não é fácil, mas Jesus está ali do nosso lado para nos apoiar, para nos incentivar e para nos dar força. Prepara aí, que agora a gente vai aprender uma coreografia para ficar guardado na cabecinha. Para todas as vezes que você precisar parar para tomar uma decisão, você se lembre disso, ok? Primeiro a gente vai colocar a mãozinha para frente. Eu vou parar. Isso, vamos lá todo mundo junto. Eu vou parar. Eu vou olhar. Eu vou seguir a Jesus. Bem rapidinho. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Agora a gente vai fazer isso com música, ok? Vamos lá. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou parar e não vou duvidar. Em sua palavra eu vou confiar. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou parar e olhar pelos olhos da fé. O impossível posso enxergar. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou seguir o caminho da salvação. Eu sei que o plano Cristo tem pra mim. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. E que quando virem as dificuldades, vocês estejam atentos. Parem, observem e sigam sempre o caminho da salvação. Até a próxima!